E na próxima semana, dias 8 e 9, começa a Cúpula da Amazônia em Belém, capital do Pará. O encontro reunirá os chefes de Estado dos 8 países que fazem parte da OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A organização integra o Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E são esperadas 10 mil pessoas na cidade para acompanhar essa conferência, que tem o objetivo de fortalecer a narrativa regional dos países amazônicos para a comunidade internacional, principalmente durante a COP28, que é a Conferência do Clima das Nações Unidas e que reunirá autoridades de todo o mundo nos Emirados Árabes em dezembro deste ano. Para falar um pouquinho mais sobre as principais pautas que deveriam ser tratadas aí nesse evento, a gente recebe aqui no Planeta Campo Beto Mesquita, que é membro da Coalizão Brasil e também diretor de Florestas e Políticas Públicas da BV Rio. Seja muito bem-vindo, Beto. Boa tarde, Yael. Boa tarde a quem está nos assistindo. Muito boa tarde para você também, Beto. Eu queria que você começasse falando sobre essa carta que a coalizão divulgou hoje, né? Uma carta aberta aí, endereçada aos chefes de Estado e governo desses países que estarão na cúpula da Amazônia. O documento cita que o Brasil pode liderar uma nova economia de baixo carbono, competitiva, responsável e inclusiva, né? Quais que são as propostas para que isso seja de fato implementado? Bom, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, ela reúne, né, mais de 350 instituições, entre empresas do setor privado, organizações da sociedade civil, pesquisadores, agentes financeiros. E o propósito principal dessa carta é chamar a atenção para os governantes dos 8 países da Amazônia para a importância, primeiro, da integração dos esforços, que haja uma articulação e uma coordenação de esforços para que se possa enfrentar os principais problemas que nós temos hoje na Amazônia. E que grande parte desses problemas não são específicos de um ou outro país, eles são comuns à maioria dos países. Sim. Um exemplo é a questão do desmatamento, que eu acho que é um ponto importante, investir em tecnologia, em capacidade, em fortalecimento das estruturas e das ações de fiscalização e de comando e controle e de ações integradas, sobretudo nas áreas de fronteira, para que a gente possa enfrentar o desmatamento. Associado ao desmatamento, outros crimes, como a grilagem de terras, exploração predatória de recursos naturais, tráfico de drogas, de armas, invasão de territórios tradicionais, precisam ser compreendidos e combatidos de maneira integrada. Agora, não é só combater os impactos, é preciso também fomentar uma economia da floresta, uma economia que mantenha a floresta em pé. Então, esse é um outro ponto que a coalizão alerta os governantes dos 8 países amazônicos para que haja investimentos, haja políticas públicas que fortaleçam o que nós chamamos de bioeconomia, que é aquela capacidade, são as atividades econômicas que utilizam os recursos da floresta sem degradar, sem prejudicar a floresta, mantendo a floresta em pé. Então é fundamental que haja cooperação entre os países da Amazônia para que essas agendas sejam implementadas. Com certeza, Beto. Inclusive, sobre essa questão da bioeconomia, eu te pergunto, né, o que a gente pode fazer justamente para fortalecer? Qual que é o caminho para a gente conseguir fortalecer essa economia da floresta? O primeiro ponto é que a gente tenha políticas públicas, leis e normas que favoreçam a implementação das atividades e que favoreçam a comercialização e agregação de valor dos produtos da floresta. Nós temos ainda hoje no Brasil, por exemplo, situações tributárias que fazem com que seja mais rentável você tirar um produto da floresta in natura e levá-lo para um grande centro industrial, por exemplo, na região sudeste, para que eles tenham o valor agregado ali. E aí você perde a oportunidade de agregar valor, de dar mais oportunidades de trabalho, de renda, de empreendedorismo para os povos e comunidades que estão na floresta, que estão lá na ponta, que são os extrativistas e que são os guardiões da floresta. Um outro caso é como o caso da castanha, né? Nós estamos no Brasil, o maior produtor mundial de castanha, mas não é o maior exportador de castanha, porque a gente está levando castanha para países vizinhos, como Peru e Bolívia. Lá eles têm um beneficiamento e lá eles são exportados para os Estados Unidos ou para a Europa. Então é importante que a gente tenha políticas públicas para regular essas situações. Mas é fundamental também que a gente tenha investimentos, e aí o setor privado tem um papel importante para que a gente possa ter a agregação de valor próximo à floresta, com usinas de beneficiamento de óleos,
com agroindústrias próximas às áreas de floresta, para que o produto saia da Amazônia já com seu valor agregado consolidado para o mercado. Sim, com certeza isso seria bastante importante. Agora, uma outra coisa importante que precisa acontecer também é a rastreabilidade das cadeias produtivas. Esse também é um outro assunto bastante urgente. Quais que seriam as possíveis soluções? É um assunto que vem sendo amplamente discutido, mas na visão aí da coalizão, quais que seriam as possíveis soluções para a gente conseguir implementar essa rastreabilidade dos produtos agropecuários? Exato, esse é um dos pontos que estão também colocados na Carta da Coalizão. É fundamental que a gente possa identificar naquelas cadeias agrícolas que estão atuando na Amazônia, principalmente no caso da pecuária, mas também de outros produtos, para que a gente possa ter a garantia, e temos hoje a tecnologia disponível para isso, para que a gente possa ter a garantia que esses produtos não estejam associados ao desmatamento e não estejam associados a nenhum tipo de crime ambiental ou crime fundiário, seja degradação de áreas de floresta, invasão, grilagem de terras públicas, invasão de territórios tradicionais. Então, investir na tecnologia, investir nos compromissos do setor privado, dos grandes atores e agentes do setor privado, para que não incluam nas suas cadeias produtivas produtos oriundos ou suspeitos de estarem oriundos dessas áreas ou de atividades ilegais. Então, todo investimento na rastreabilidade desses produtos, por um lado, os produtos agropecuários para garantir que não sejam associados ao desmatamento, mas também dos produtos da floresta, na sua rastreabilidade para garantir que eles efetivamente estejam contribuindo com a proteção das florestas e com o respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Com certeza, lembrando que isso também agrega valor, né, aos nossos produtos, porque a gente mostrar para o mercado que a gente está disposto a dar essa transparência também mostra ali valor para os nossos consumidores. E aí, para a gente encerrar, Beto, eu queria voltar ali no tema da bioeconomia, e vocês citaram também como uma coisa essencial a gente levar isso para o G20, né, que é o grupo que reúne aí os 19 países mais a União Europeia, as 20 maiores economias do mundo, e que vai estar sob a presidência do Brasil aí no próximo ano. Por que é tão importante a gente levar isso para o mundo, Beto? Porque a importância da floresta amazônica, do ponto de vista climático, é uma importância global. E eu acho que é fundamental o Brasil mostrar que está fazendo o seu dever de casa, que está implementando as políticas e criando a articulação regional necessária, como, por exemplo, articulando e liderando os países amazônicos para proteger essa floresta. Mas é importante que os países desenvolvidos, que utilizam também os recursos que precisam para a sua economia, façam os aportes necessários, os recursos necessários, não apenas financeiros, mas também a tecnologia e as regulações de mercado que sejam justas. Perfeito. E que possam fomentar a atividade sustentável, que possam fomentar a proteção da floresta e não criar barreiras econômicas disfarçadas de regras ambientais. Que a gente possa aproveitar essa oportunidade e desta oportunidade com o G20, levarmos para o mundo esse protagonismo do Brasil e dos países amazônicos nessa agenda global de florestas e de clima. Tá certo, não adianta só falar e cobrar, né? Tem que efetivamente contribuir aí para a nossa bioeconomia crescer e para proteger as florestas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Beto. Foi um prazer conversar com você. É um prazer, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.